Então, esse é um vídeo de atualização do canal. O canal tem não sei quantos anos de vida e eu fazia podcast mais ou menos com o formato desse vídeo que a gente está aqui. Estou gravando na cozinha. Aliás, deixa eu melhorar a luz para você. Oi, melhorou? Eu tô há 5 anos já em São Paulo. Agora já estou indo para o 6º ano de vida aqui em São Paulo. Tá super diferente da vida que foi no Rio de Janeiro, até onde foi possível, porque, né, todos nós de 2019 para cá passamos pela pandemia, que foi uma tremenda alegria, não é mesmo? E isso aí deu uma bagunçada e virou tudo de cima para baixo. A minha área de atuação, que eu pensei assim, sempre haverá espaço para o artista, né? Apesar do artista ser discriminado, da gente ser o cara que mama na Lei Rouanet, o caramba quatro, a gente sempre vai ter um espaço, ainda que seja de ódio, mas vai ter um espaço na sociedade. Quebrei a cara, porque agora estão vindo as inteligências artificiais e estão escrevendo, roteirizando, conversando, criando vídeo e um monte de maravilhas a mais, né? E segundo alguns teóricos da área, estão dizendo que isso aí vai ser um ataque direto a toda forma de arte. Mas, assim, não sei, eu fico pensando que, na verdade, é o seguinte, toda arte, toda manifestação artística, seja ela um filme, um livro, um rádio, cara, olha só, até uma logo é arte, certo? Então, tudo retrata o momento que você está vivendo. Esse é o verdadeiro registro, sabe? Quando o primeiro cara chegou numa parede e pintou lá um bisão e os carinha lá, os colegas parça dele lá correndo atrás com lança e tal, daquele jeitinho que ele desenhou, com a mão, usando qualquer coisa como tintura e tal, eu consegui acertar o microfone, eu consegui, isso é incrível. Ele estava retratando que na época dele isso era a coisa importante que a aldeia fazia, que foi incrível, que eles venceram um animal maior do que eles tiveram essa coragem, essa petulância. Cara, é de se pensar, né? Enquanto eu estou conversando com vocês, eu estou aproveitando que esse é um momento de intervalinho do... Esse é um momento de intervalinho que eu estou cozinhando as coisas aqui. Ó, isso aqui são batatinhas. Isso aqui é um molho que vai virar molho de estrogonofe. Vou fazer um arroz também, porque a gente vai comer estrogonofe com arroz e batatas coradas. Sim. Eu aprendi a fazer isso. É uma coisa muito engraçada, porque o meu pai, ele me levava em restaurantes de culinária internacional para comer estrogonofe, que era um prato muito difícil de ser feito. E hoje em dia a gente faz em casa. É uma demonstração boba de como a gente teve abertura na cultura brasileira. Na época que eu cresci, a gente tinha uma restrição de fora com relação à ditadura. Assim, a cultura não vinha. Você não tinha como importar um livro, você não tinha como importar um disco, que na época a gente ouvia música através de disco ou rádio, né? Você dependia de que alguém fosse informado para informar você. Então, esse tipo de barreira cortou muitas coisas da cultura brasileira por muito tempo e agora elas são levadas como corriqueiras, sabe? E aí você talvez não pense, ah, não é bem assim. Então, vou te dar um exemplo oposto, tá? Teve um vídeo agora no YouTube que uma moça tava postando um depoimento chocada, transtornada, com a voz acelerada, o olho dilatado, assim. Cara, porque ela não sabia que a árvore atrás da casa dela era um limoeiro e que ela podia, para consumir limões, pegar um limão do limoeiro e usar. Ela não sabia, ela não foi ensinada sobre esse processo. A gente fala assim, não é possível. É possível. A gente aqui no Jardim de Infância, todo mundo fala dos bichinhos, das frutas, dos animais, das comidas. E a gente acha que aquilo ali, todo mundo faz assim, é claro que faz. Não faz. Não faz. Aquela criatura passou pela informação de que o limão dá no limoeiro e que ela tinha um limoeiro atrás da casa dela. Então, assim, quando você for pensar que uma coisa é óbvia, que todo mundo vive desse mesmo jeito,
considera isso, que assim, a gente vive em realidades que são, assim, a realidade do seu lado não é igual à sua. É impressionante isso. E eu vou te dar um outro exemplo disso. Você vai me ouvir, eu vou dar um pulinho aqui na geladeira que eu tenho que pegar um negócio e já volto. Mas eu gravei uma participação para um filme chamado Pacificado, que foi gravado dentro do Morro da Providência, no Rio de Janeiro. Cara, era temerário fazer isso. O cara que dirigiu esse filme era um americano chamado Paxton Winters. Ele passou só 7 anos enfiado dentro do Morro da Providência, que é um dos morros mais perigosos do Rio de Janeiro, como gringo, vivendo e registrando e tomando conta e nota e atenção da realidade brasileira, da realidade carioca, da realidade do favelado. Quando ele se sentiu pronto, ele falou, beleza, vamos fazer a narrativa do Pacificado. Tá? Ele teve... eu acho que ele foi quase que suicida de tão corajoso que ele foi. Não sei o que você acha, mas eu achei isso quase suicida. E, assim, podia muito ter dado errado isso. Podia muito ter dado errado. Mas não deu. Ele, né, conseguiu produzir o filme. Eu fui recrutado de última hora para fazer uma ceninha. É uma coisa engraçada que os 2 longa-metragem que eu participei, os 2 longa-metragens que eu participei, eu estava ligado de alguma forma ao Bokassa. É muito, muito perturbador isso, porque o Bokassa ia fazer Um Ano Inesquecível com Lázaro Ramos, ele não pôde, aí de última hora me chamaram para substituir ele, e no Pacificado ele é um dos personagens principais do filme, e eu tô lá fazendo uma ponta também, então tem uma ligação, os longas, eu e o Bokassa, mas enfim, o cara é maravilhoso. Nossa, eu nunca tive nenhum contato direto com ele, mas o que eu vi dele, caramba, o cara manda muito, mas manda muito mesmo. E por que eu tô falando isso? É que hoje eu coloquei essa postagem do Pacificado no meu portfólio, né, no site do heinz.nom.br e heinz.prelvitz.nom.br. Cara, o cara não sabe o próprio site, que inferno, que é o nome dele. Né? Enfim. Eu tenho que pegar o arroz e o creme de leite. Vou continuar falando, segura o gato aí. Aí eu tava pensando em todas as coisas que eu fiz e realizei e tudo. E em um determinado momento eu percebi que eu tinha que, cara, eu tenho que atualizar esse currículo, que vergonha que eu tô passando aqui, né? Caramba. Outra coisa também que me ocorreu, e isso foi por causa de um vídeo de um cara que eu sigo, o Joba, não sei se você sabe quem é. Ele tava falando assim, tem um formato novo no YouTube de vídeo, como é que pode? O tal do formato novo, na verdade, é quando a pessoa pega o canal que ela tem no YouTube e faz um vlog, que nem eu estou fazendo aqui com você. Uma coisa que eu hesitei em fazer minha vida inteira de YouTube. Para te dar uma ideia, eu tenho um canal de lo-fi música, música lo-fi, né, música lo-fi experiment, né? Eu tenho um canal de quiz, eu tenho um canal de produtos, eu tenho um canal de produtos que eu digo é brindes, né? Que eu falo brindes e artesanato, essas coisas assim que eu não alimentei ainda, mas tá lá. Eu tenho um monte de canais. Aí eu fiz podcast. Aí eu fiz uma estação de rádio. Tem lá no Zeno FM Mandarix. Eu tenho um podcast Mandarix. Eu tenho... Aí eu tô debatendo com um amigo meu, não, vamos fazer um canal falando sobre curtas e tal. Vamos fazer um canal sobre curtas. Mas, cara, o meu canal, a minha peçonha, eu pegar o microfone de R$30 que eu tenho e o celular, cara, para de choro, sabe? Meu Deus, faz essa porcaria. Vai ficar ruim. Sim, ruim é você não ter conteúdo nenhum no ar, né? Isso é ruim para um artista, né? E como eu estava falando sobre artista, né, eu espero que você não tenha se perdido na conversa. Eu falei lá atrás, que o ator é uma profissão que, em tese, está decaindo. Eu sou uma pessoa muito experiente em termos de profissões que caíram. Eu sou formado datilógrafo, sou formado diagramador, porque eu percebi que a datilografia não ia longe com o advento do computador. Na diagramação, eu sou formado em Aldus PageMaker, eu sou formado em Ventura, e nenhuma dessas coisas se usa hoje em dia. Ninguém precisa publicar uma página de revista hoje em dia. Quem precisa já está cheio de profissional desesperado para fazer isso de qualquer jeito. Não sabe uma lei de diagramação, não sabe
ou como usar o retângulo áureo para fazer isso e tal. Não tem, pronto, não tem. O que mais? Eu era desktop publisher também, outra profissão que morreu. Cara, eu sou especializado em profissões que morreram. Grosso modo, é isso que é. E assim, eu acho impressionante que eu sei apontar exatamente pro negócio errado. Mas assim, ator, e aqui eu corro o risco de cair no dom da profecia que um amigo meu caiu também. Eu tive um amigo, há 30 anos atrás, que ele virou e falou, profetizou. E sim, quem me conhece já sabe, já sei que frase é essa. Mas as 3 ou 4 pessoas estão assistindo. O homem comum jamais terá acesso a 1 gigabyte de informação. Isso era na época do TK-80, tá? O pessoal que é mais novinho nem sabe do que eu estou falando. Era um computador pessoal que tinha na época que custava muito, muito, muito caro. Eu não fazia absolutamente nada. Para você carregar um programa nele, você tinha que digitar o programa ou então rodar numa fita cassete. Era terrível. Era terrível, terrível, terrível. A unidade de disquete era uma coisa carésima. Carésima. Impossível de se ter em casa. E, mano, a gente naquela época realmente tinha acesso a poucos K de informação. Para te dar uma escala, a coisa mais incrível que o ser humano já tinha feito, já tinha passado um tempo, foi pôr o homem na Lua. E a missão do homem à Lua tinha menos memória no computador da espaçonave do que um Nokia tijolão. Dá para ter uma ideia sobre a proporção? Era muito pouca, assim, era muito recurso em pouca informação. E a cultura que tentou se formar nessa época era uma cultura de que você tem que economizar espaço, porque o espaço é caro. O espaço de disco é caro. Nessa época, o cara vira e vaticina que o homem comum jamais terá acesso a 1 gigabyte de informação. E naquela época, considerando a linha como estava indo, fazia um certo sentido. 1 ano e meio depois, eu liguei para ele e falei que eu tinha um computador e que eu não era mais um homem comum, que tinha saído o 286, não, perdão, o 386 que eu tinha comprado, com 1 GB de disco rígido. Então, né, tchau argumento. Uma coisa terrível. Eu dei uma interrompida aqui porque eu acendi a boca errada. Eu estou distraído querendo conversar contigo, fazer esse vídeo bem bacana e fazer ele subir pro ar. E eu simplesmente fui pra boca errada. Eu liguei uma boca. Enfim. Que merda que eu fiz. Enfim. E que mais? Assim, sobre o artista, estamos dizendo, porque a inteligência artificial roubará o emprego dos artistas. Olha só, a gente sempre teve muito carinho, quando a gente fala em atuação, em filme, em audiovisual, a gente fala de grandes agentes, grandes atores do sistema, do processo. O cara que participa de um canal comunitário, assim como o radialista que trabalha só na quebrada dele ali, que tem 800 ouvintes em 4 quarteirões, esse cara, ele não é noticiado, ele não é visualizado, ele não é notado pelo grande circuito. Ele não vai atrás de ser premiado nisso, e as grandes mídias querem falar de grandes pessoas, grandes vultos, e endossar o próprio trabalho, né? Então, por isso que você vê, por exemplo, um prêmio SBT que vai dar prêmio para um ator da Globo, por exemplo. Sabe? Por quê? Eles estão se cumprimentando entre si. Eles estão falando, colega, realmente você é uma grande emissora, eu sou uma grande emissora, nós nos validamos dando esse prêmio. Sabe? Então, a lógica é que no grande mercado, sim, vai ser muito difícil você se projetar daqui para frente, porque vai existir uma barreira nova, uma membrana nova. Tá? O que acontece? Essa membrana ela é nova, mas a cultura por trás dela não o é. Eu estou terminando de fazer botar a tampa aqui no estrogonofe. Terminar de colocar água no arroz, né? Porque o arroz está sem água. Então, qual é essa barreira? Que membrana é essa que eu estou falando? Quando eu morava no Rio de Janeiro, e eu
infelizmente, só fui embora do Rio de Janeiro em 2018, eu lamento muito isso. Se eu tivesse ido mais cedo, eu teria tido outras oportunidades ainda a mais, mas deixa isso pra lá. Quando eu fui embora do Rio de Janeiro, até ali, eu tentava ser ator e eu tinha que ser amigo de alguém. Por quê? Os polos que tinham no Rio de Janeiro eram a Globo e a Record. Você não tinha um audiovisual forte, a não ser que você já fosse gigante em algum lugar. Né? Então tinha, como eu estava falando, tinha uma membrana de cultura ali. Quem te indicou? Se você não tem o QI, você não fura essa membrana, você não passa ela. Você não rompe esse lacre. Terrível, né? Mas é verdade. Então, assim, no momento em que você consegue fazer um escândalo num restaurante, aí eu começo a entender coisas como, por exemplo, André Gonçalves, uma vez tentou dar um beijo na boca do Pelé num voo. Eu entendo isso, porque, cara, para você mudar de escala no Rio de Janeiro, você tem que fazer uma coisa muito pródiga ou ter um nome muito bom. Desculpa, mas a verdade é essa. Sabe? Mariana Rui Barbosa que eu diga. Rui Barbosa. Né? Aí tu vai falar, pô, mas assim, o bisavô da garota tá fazendo pistolão pra ela? Tá sim. Porque a Mariana Rui Barbosa vem de uma família que tem a tradição dos quatrocentão, sabe, aquelas famílias grandonas e tal. E com isso ela tem uma posição social, uma influência social por natureza. Já vem junto com a colherzinha de prata no berço. Mas eu não estou falando de recalque, porque assim, a garota é boa. Ela é uma boa atriz, então ela tem mérito? Tem. Mas como é que ela chega no papel principal de uma novela da Globo? É porque ela fez muito teatro e um diretor o Denis Carvalho foi assistir a peça dela e falou, porra, cara, essa mulher merece um papel? Não. Ela foi apresentada numa festival. Vamos pegar um papelzinho pra ela, faz um teste lá, vamos ver que papel que a gente bota pra ela. É isso. Certo? Rio é esse sistema. Sempre foi o amigo do rei. Em São Paulo, eles fazem uma coisa que eu não vi acontecer no Rio com regularidade. Olha, estamos fazendo um teste de elenco aqui para publicidade. Porque São Paulo funciona muito pela indústria. A indústria produz produtos, esses produtos têm que ser anunciados, e os anunciantes desses produtos fazem anúncios. Né? Então, nos anúncios, às vezes, precisam de atores. A publicidade aqui em São Paulo é muito grande. Mais do que o resto. Mas de vez em quando eu vejo uma TV abrindo, assim, olha, a gente está fazendo um elenco, um casting e tal. Isso vai acontecendo também muito mais devagar, tem mais QI, tem. Mas você quer viver como ator em São Paulo, existe uma categoria de trabalho que você entra. Não vou falar nicho, não. É categoria. É que nem categoria de carteira de motorista. Né? Como o pessoal aqui de São Paulo fala, a carta. Né? A carta, ela tem classe A, classe B, classe C, classe D, classe E. Não é, Pois é, o que acontece? Cada categoria de carta te dá uma licença para pilotar um determinado veículo. Cada categoria de ator, e o ator tem elas todas à disposição, é só uma questão de escolher, te permite um tipo de trabalho. Teatro, por exemplo, provavelmente não vai te pagar ou vai pagar muito mal. Você vai achar assim, não paga as contas trabalhar com teatro. É verdade. Mas é gratificante porque você faz uma pesquisa de personagem bem profunda para o trabalho que você está fazendo. Você tem todo dia um público vivo e quente. Você pode refazer a sua atuação. Você pode aprender com a reação do público, qual reação ficou melhor. Você aprende, você desenvolve muito. É muito gratificante em termos da profissão ator ser também um hobby. Isso ajuda muito. O teatro é uma coisa. O audiovisual, aí, cara, eu quero te lembrar o seguinte, a cultura do audiovisual ainda é muito difícil de ser rompida. Se você quiser, me manda uma mensagem e pergunta sobre isso que eu falo. Mas você tem que ter grandes nomes, fazendo grandes projetos para grandes verbas, e aí você consegue alguma coisa. O audiovisual é isso. Ou então, como eu estou fazendo, você entra por baixo. Por mais fodão que seja, por mais incrível que seja o nome do, sei lá, vamos lá, como é que é aquele cara que é da família do Itaú, né? O2, por exemplo. Eu não lembro o nome dele. Fala aí se você lembra, eu não lembro.
ele tem uma produtora, né? Ele tem muito nome no mercado, ele tem reputação no mercado. Então ele pode pegar grandes projetos, grandes orçamentos, e além disso, quando dependeu só dele, ele fez grandes obras de audiovisual. Né? A O2 nasceu para revolucionar como era feito cinema audiovisual aqui no Brasil. Ainda que você seja esse cara, existe uma coisa que você não pode deixar de ter no seu dia a dia. Ainda que você seja o grande nome do mercado, você precisa de uma coisa todos os dias, que são os funcionários. Essa fala ficou meio quebrada, né? Você deve estar vendo aqui na edição, que assim, eu apertei um power aqui na caixinha e eu acho que eu estava gravando pelo microfone da caixinha, inclusive, todo esse tempo. Eu espero que não fique uma caca esse vídeo. E se ficar, desculpe, eu vou tentar melhorar no próximo. Mas o que quer dizer? Ah, precisa de funcionários. Tá, ele precisa de funcionários. E nem todas as famílias, condados e baronatos que tem no mundo vão querer um filho que seja técnico de som de cinema. Um filho que seja assistente de produção, assistente de direção, assistente de figurino. Então, essa ralé vai ter que vir de algum lugar. Então, eu estou indo às escolas de cinema de São Paulo, produzindo curtas-metragens e me fazendo conhecer para uma nova geração de pessoas. Esse é o meu truque. Foi isso que eu fiz. Ah, mas curta-metragem não compensa, não vira, as pessoas nem sempre ligam para você e tal. Sim, é muito ruim fazer curta-metragem. Se eu fosse fazer uma amostragem completa, assim, um panorama de tudo que eu fiz até hoje, cara, eu devo ter trabalhado em mais ou menos de 15 a 18 curtas, meia dúzia a 8 deles, eu tenho que ver os números certos, mas não estou com eles na mão aqui, meia dúzia ou 8 desses curtas nunca viram a luz do sol. Os que sobraram, metade, as pessoas não cadastram no IMDb, no Letterboxd, não filmou, sabe? Os sites que falam de cinema, que falam de curta-metragem, que poderiam dar projeção para aquele trabalho, eles não cadastram porque tem vergonha, porque é um trabalho de colégio, sabe? E é temerário fazer isso, porque assim você joga fora todo o trabalho do seu curso, que é justamente te dar a oportunidade de você criar com os recursos que estão lá no curso, né, cara? Até você juntar aquilo de novo lá fora, na rua, sabe? Vou juntar uma puta câmera, microfone, iluminação, uma equipe e tal. Você tem um puta de um trabalho, é caro demais em tempo e dinheiro. Aí o cara tá no curso, ele se distrai achando que aquilo dali é uma bobagem, uma palavrinha cruzada rabiscada, que não serve pra nada, e ele não dá continuidade àquele trabalho. De projeção mesmo, assim, vou colocar no IMDb e tal. Não é porque foi uma grande obra, não, cara, mas o meu nome tá lá, eu tenho currículo, é portfólio, né? Eles dão essa vacilada feia de não fazer isso, e de todos os curtas que eu participei, não só fez o IMDb, fez o dever de casa, registrou, tem ficha técnica, como ainda por cima se deu o trabalho de participar de mostras. Chegou a ganhar um prêmio, inclusive. Por quê? Olha o que eu estava falando. Olha a volta que eu dei, mas olha o que eu estava falando. A arte retrata a sua época, a sua vivência, a sua realidade. Quantas pessoas, na faixa etária da diretora e produtora desse curta que eu estou falando, que era a Gabriela, grande Gabriela, quantas pessoas estão se dando ao trabalho de produzir seus curtas e classificá-los, e colocá-los no ar, e colocá-los em festivais? Quantas pessoas estão fazendo isso? Ela e meia dúzia. Então a concorrência está fácil. É muito fácil ela ser o melhor curta em exibição. Você consegue entender? Não estou dizendo com isso que ela fez um trabalho ruim. Ela fez um trabalho primoroso. O curta dela, Eu Faço Loucuras por Você, pode procurar. Eu fiz um papelzinho de coadjuvante, eu tenho muito orgulho desse papel. Porque a atriz principal é maravilhosa, o elenco é maravilhoso, a direção da Gabriela foi cuidadosa, foi carinhosa,
ela refaz a cena enquanto ela acha que precisa refazer a cena. Ela tá lá, sabe? Ela se joga na coisa com vontade. A mensagem do curta é linda de morrer. Assim, ela, nossa, é muito fofa. Então, ela merece ganhar prêmio, sim. Mas ela não tem que concorrer com outras 5 Gabrielas. Ela tem que concorrer com outras 5 pessoas que só cadastraram o que tem. Sem contexto, sem apresentação, sem uma defesa, sem uma colocação, sabe? Eu vou te dar um outro exemplo da porta que isso abre. Tem um camarada de Uberlândia, se eu não estou enganado, ou Uberaba. O cara mora na periferia de Uberaba, tá? Beleza? Perifa. Ele é o dono da Filmes de Plástico. Pode ver que aqui no YouTube tem o canal deles, o cara é maravilhoso. Ele começou a fazer os filmes dele num Nokia. Nokia. Tijolão, esse. Ele começou a fazer os filmes dele num Nokia. Só que, cara, ele sabe produzir histórias que te deixam intrigado. Ele sabe fazer narrativas que você nunca viu. Ele sabe colocar lirismo, poesia. A arte da visão dele é uma coisa que você fica assim, meu Deus do céu, onde esse cara estava? Ele estava lá, morando na periferia, esperando ter uma chance. Enquanto ele esperava, ele produziu os seus curtas. E até que ele chegou a um ponto que ele fez o longa dele, Marte 1. Que, se eu não estou enganado, estava até concorrendo a alguma premiação internacional aí. Dá uma olhadinha e conta pra gente aqui nos comentários, tá? Ó, sem sacanagem. Eu sei que vídeo de YouTube e tal tem que... Ou você faz de um jeito ou faz de outro. Eu tô fazendo um vlog e tal. Mas, mano, porra, na moral, dá uma interagida com o vídeo, porque senão... Daqui a pouco eu também largo esse troço pra lá, porra. Né? Então, pensa bem com isso. O estrogonofe está quase pronto. O arroz está quase seco. Não, perdão, o estrogonofe, eu não vou virar a panela, mas eu vou fazer uma pequena demonstração. Ó. Tá ótimo. Não é por nada não eu sei fazer esse troço, viu? Não é que seja a receita oficial das Olimpíadas do estrogonofe na Rússia, mas o meu estrogonofe é gostoso, tá? Cala a boca. E... o que mais? Ah, sim, o arroz está secando? Deixa eu ver aqui. O arroz está secando. O arrozinho vai... O arrozinho vem... A minha companheira de piso está precisando falar comigo. Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Foi mal a cortada no meio da apresentação aqui. Daqui a pouquinho a gente aparece de novo. Como dizer no podcast, segura o teu gato.